Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira gloriosa. Queridos irmãos, você que me ouve do outro lado, eu quero perguntar a você que me ouve, você já agradeceu a Deus hoje? Você vai dizer assim, pastor, por que o senhor está fazendo essa pergunta? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com ser grato a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 15, diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Quem é a obra? A obra somos nós. E nós, na qualidade de obra, se você voltar um pouco no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Cristo é o fundamento, o alicerce. No dia de ontem eu falava sobre isso. Ele sendo o alicerce na qualidade de santo, nós somos a obra. E essa obra, ao ser construída sobre este alicerce, deve ser construída por meio da santidade, porque senão o fundamento que é o alicerce não aceita. E aí algumas pessoas não querem construir essa obra sobre o fundamento ou sobre o alicerce de acordo com as exigências do alicerce, o qual é Cristo Jesus. E se alguém não quer construir essa vida de acordo com as exigências do alicerce, estou falando da palavra, esse alguém vai se queimar. E quando esse alguém se queima, conforme o versículo 15 começa a sofrer os danos, agora vai chegar na parte que eu falei de ser grata. Você já reparou que antes das pessoas sofrerem os danos, seja na saúde, na vida financeira, nos negócios, família, casamento, projeto, trabalho, você já percebeu que antes dos danos serem causados na vida de determinadas pessoas, Jesus, ele sempre se antecede e avisa a pessoa antes? Ele sempre se antecede e alerta, como está alertando algumas pessoas agora, para que amanhã haja livramento na sua vida. Certamente há pessoas me ouvindo agora, alguns, que estão sofrendo danos de algumas coisas, que talvez não era nem para estar passando por isso. Só que Deus chegou antes, avisou, alertou, e alguns não ouviram. E aí continuaram querendo construir sobre o alicerce que é santo, não se submetendo às exigências do alicerce. Por isso se queimou, sofreu os danos. Deus não queria que você passasse por isso. Deus não queria que você passasse por algumas coisas que muitos estão passando. Você entende o tamanho do amor de Deus? Se eu vim aqui te trazer essa mensagem, para você não se queimar, ou para você não sofrer os danos que a vida está pronta para causar na minha vida e na sua, é necessário a gente construir sobre o alicerce de acordo com as exigências de Cristo, porque Ele é o alicerce. É necessário a gente ouvir, porque se a gente não ouve o alerta de Deus hoje, a gente sofre os danos no dia de amanhã. Quando Deus fala com alguém assim, não tenha medo, eu sou contigo, não é para ter medo. Quando Deus fala assim, tenha fé, não é para duvidar. Quando Deus fala, eu sou contigo, é porque Ele é contigo. Quando Deus fala, eu vou te guardar, Ele vai te guardar. Quando Deus fala assim, você está curado, você está curado. Quando Deus fala, a porta está aberta, é porque a porta está aberta. Não é para que a dúvida seja maior que a fé, não, é a fé que tem que prevalecer. Mas algumas pessoas, infelizmente, a palavra entra de um lado e sai do outro, mesmo Deus batendo na porta do coração. E aí, alguns querem construir sobre o alicerce, não obedecendo às exigências do alicerce, a qual é a palavra de Deus. Se a gente não obedece às exigências da palavra de Deus, aquele alguém vai se queimar mais cedo ou mais tarde. Quando aquele alguém se queima, começa a sofrer os danos, como diz aqui no versículo 15. Danos em vários aspectos. Tem pessoas com o casamento destruído, sofrendo os danos, porque não obedeceu a palavra. Tem pessoas com a vida financeira destruída por não ser um dizimista. Tem pessoas com a família destruída por não estar firme no propósito com Deus. Tem pessoas no trabalho que as coisas não vão bem, por não construir sobre o alicerce de acordo com as exigências da palavra. Há muitas pessoas, embora estão na presença de Deus, mas muita coisa que está dando errado, era para estar dando certo. Mas a pessoa não está construindo de acordo com as exigências. E aí a pessoa se queima, começa a sofrer os danos.
E quando a pessoa começa a sofrer os danos, muitas vezes a pessoa nem se dá conta do porquê. Só que Deus, eu tenho certeza, para aqueles que estão sofrendo danos, pegue isso como exemplo para você que eu vou falar aqui. Ouça quando Deus falar. Porque quando Deus fala hoje, Ele está livrando alguém de eventualmente algo que a vida reservou para esse alguém no dia de amanhã. E Deus está se antecedendo, chegando primeiro, para te livrar do que amanhã de ruim acontecer. Ouça quando Deus falar. Deus só quer te livrar dos danos da vida. Deus só quer te livrar desse fogo da vida aí fora, da destruição que o mundo está pronto para nos causar aí fora. Deus, Ele se antecede simplesmente para nos livrar de algo. Por isso que eu perguntei no início se você já tem agradecido a Deus hoje. Porque olhando à luz das Escrituras aqui, a gente tem muito o que agradecer. Porque antes dos danos nos serem causados, Deus, Ele sempre chega antes, sempre nos avisa. Eu vou me incluir agora, a gente que às vezes não ouve, a gente que se distrai, passa despercebido, ignora e diz, não, isso não vai acontecer, Deus é comigo, não, fulano está equivocado. E não é que fulano estava equivocado, era Deus avisando hoje, através do fulano, para livrar esse alguém no dia de amanhã. Então, se Deus está falando com você agora, pegue como exemplo para si. Ouça a voz de Deus. Deus está te livrando das consequências, te livrando dos danos da vida. Deus não quer que você passe por certas coisas. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver chorando. Deus não quer te ver com dores, oprimido, oprimida, sufocada, sufocada que seja. Deus não quer que casamento acabe. Deus não quer que família seja destruída. Deus não quer que igreja se feche. Deus não quer que empresa se feche. Deus não quer que você perca o seu negócio, o qual Ele confiou nas suas mãos. Deus, Ele quer que você cresça, que você prospere, que você seja uma pessoa feliz, plena e realizada nesta vida. Mas tem que construir de acordo com as exigências do alicerce. Do contrário, vai se queimar, sofrer danos. Exatamente por não ouvir quando Deus fala. Sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Tem que passar pelo fogo. Aí, se suportar o fogo, aí será salvo lá na frente. Você acha que Deus quer isso para você? Óbvio que não. Para isso é necessário construir de acordo com as exigências da palavra. Se Deus falar obedeça, é para obedecer. Se Deus falar se perdoa, é para perdoar. Tem gente que não perdoa o próximo. E aquele que não perdoa vai ser queimado, vai sofrer os danos. Aquele que não ama o próximo, segundo o maior mandamento com promessa, amará o teu próximo como a ti mesmo. Ora, quem não ama o próximo, não ama a si próprio também. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Como que alguém diz não amar o próximo, conversa odiar? Significa que não ama a si próprio. Vai se queimar e sofrer o dano. Quando Deus manda ser dizimista, é para que não ande debaixo de maldição, senão vai se queimar na vida financeira, vai sofrer os danos. Quando Deus fala, ouça, não faça isso, é para ouvir e não fazer o que Deus está mandando para que não faça. Senão, com o tempo, aquilo vai sobrecarregar, a pessoa vai se queimar, sofrer os danos depois. Deus, Ele sempre se antecede. Deus, Ele sempre chega antes, nos avisa, nos alerta, para nos livrar de algo no dia de amanhã. Por isso eu perguntei no início se você já agradeceu a Deus hoje. Se você está sendo grato para com Deus. Porque isso é um alerta de Deus na vida dos que me ouvem. Para livrar essas mesmas pessoas de consequência ou de algo pior que o adversário preparou para mim e para você no dia de amanhã. Que você pegue como exemplo e que você use. Porque Deus, Ele só quer o seu cuidado. Deus, Ele só quer te livrar. Deus, Ele não quer que você se queime. Deus, Ele não quer que você sofra os danos. Deus, Ele quer que você ouça, porque se você ouvir, você pode ficar em paz, que o livramento é Ele que vai agir na sua vida. Se você ouvir, você pode ter certeza que livramento não vai te faltar. Se você ouvir, Deus vai cuidar de você em cada detalhe. Se você ouvir, Deus não vai permitir jamais que você caia no laço do passarinheiro. Mas é necessário que ouça. Do contrário, vai se queimar e sofrer dano. Se queimar e sofrer os danos. Eu pergunto para aqueles que me ouvem, o que é melhor, ouvir e Deus livrar, ou ignorar, passar pelo fogo e sofrer os danos? Como diz aqui a palavra. Ouça, bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Tá bom? Que você ouça e entenda que Deus, Ele só quer o melhor para você. Tá bom, queridos? Deus abençoe, forte abraço, boa reflexão. Até a próxima no nome de Jesus.